estamos aqui na Tua presença. Ó Deus, a Tua palavra que é eterna, que faz tanto tempo que foi escrita, algumas partes mais do que outras, muito antiga, ó Deus, falando de coisas que Teu povo viveu há tanto tempo atrás, e nós podemos nos perguntar, mas será que isso vale para nós hoje? Será que vamos encontrar algo que serve para nós hoje? E nós queremos dizer, Senhor, nós acreditamos em Ti, acreditamos que aqui no ano de 2016, ó Deus, na situação que nós estamos vivendo, Tua palavra se aplica, é válida e pode nos ensinar. E ó Deus, nós estamos com olhos para aquilo que ainda vai acontecer, a Tua volta, o Teu reino. E nós queremos, ó Deus, estar preparados, queremos participar, queremos ajudar, queremos contribuir para que o Teu reino venha mais rápido. Por isso, Senhor, ensina-nos, abre a Tua palavra para nós e para todo o Teu povo, que nós não estamos aqui só em favor de nós, estamos aqui em favor da Tua igreja. Ó Deus, sabemos que o Senhor está falando em outros lugares também, não é só aqui, e que o Senhor possa unir, que o Senhor possa dar aquela palavra que vem do Teu trono, que une Teu povo e que estabelece o Teu governo. Em nome de Jesus pedimos que o Senhor esteja conosco. Amém. Muito bem. Segundo Crônicas, estamos no finalzinho aqui dessa história. Segundo Crônicas 25. Já vimos então as coisas que aconteceram, tiramos várias lições com a vida de Amazias, pouco conhecido, né? A história desse rei é pouco conhecida, mas tem bastante coisa para a gente aplicar. Então, Amazias começou relativamente bem. No início ele tinha ouvidos para ouvir quando o profeta falava, mas depois ele foi ficando arrogante, foi ficando exaltado e não ouviu o profeta e não ouviu o rei das 10 tribos, que também deu uma palavra muito boa para ele. Até queria mostrar para vocês, no versículo 16, quando o profeta fala com Amazias, o rei falou com ele para parar. O rei interrompeu no meio da palavra do profeta, falou: acaso foste nomeado conselheiro do rei? Para com isso, porque haverias de ser morto. Então o profeta parou, mas disse: sei que já o Senhor deliberou destruir-te, porque fizeste isso e não deste ouvidos ao meu conselho. Então a gente tem falado bastante sobre essa questão de conselho, que existe o conselho bom, que nós precisamos ouvir, e existe o conselho ruim. Então a gente precisa saber, não é todo conselho que é bom. E até assim, ele não estava dando, na verdade, o profeta, quando vem uma palavra de Deus, você acha que é um conselho? É uma coisa assim, meio neutro? Vou falar uma coisa, você pode ponderar se você quiser seguir bem. A palavra de Deus não é conselho. A palavra de Deus é ordem, né? Assim, é assim que deve ser. Mas o profeta, assim, o rei já falou com o profeta: você não é meu conselheiro. Então, fique quieto, eu não chamei você para me dar conselho. E aí o profeta falou assim: bom, já que você não está ouvindo o meu conselho, eu percebo que é onde a gente entrou um pouquinho aqui para ver quando é que Deus interfere na vida das pessoas, na nossa vida, no curso da humanidade. Quando que Deus interfere? Ele pode estar lutando do nosso lado, mas Ele pode estar lutando contra nós, mesmo sendo povo de Deus, mesmo sendo igreja, né? Quando nós não estamos fazendo o que Deus quer, Deus luta contra nós. A intenção de Deus não é nos destruir. Quando Ele luta contra nós, a intenção dele não é nos destruir, nos levar para o mal. Todas as coisas, todo mundo conhece o versículo? Todas as coisas
cooperam para o bem. Mas todas as coisas são boas? Não são boas. Então, coisas ruins cooperam para o bem. Por quê? Porque são coisas que vão nos conduzir para o propósito de Deus. Então, Deus pode lutar a favor ou contra, mas quando nós entramos numa rota contrária à vontade de Deus, Deus pode interferir até no nosso coração. Mais uma vez, não é para nos destruir. Deus não queria mal para o rei Amazias e nem para o povo dele, mas ele interferiu, ele fez Amazias não ouvir. Essa é a parte difícil de entender. Ele fez Amazias não ouvir a voz, o conselho. Então nós temos conselho aqui no versículo 16. O próprio rei diz: você não é meu conselheiro, então cai fora. Depois o profeta disse: como você não está ouvindo o meu conselho, que não é meu, que é de Deus, eu percebo que Deus vai interferir na sua vida. Aí versículo 17: depois de ter tomado conselho, olha como isso fica assim bem contrastado. No versículo 16 ele não ouviu o conselho correto, o conselho que veio de Deus. Mas no versículo 17 ele tomou conselho. Com quem? Com alguém que tinha a mesma ideia dele. E gente, não pense que isso é uma característica só de gente que está no poder lá em cima, que recebe conselho de pessoas que não dão bons conselhos, que a gente vê isso todos os dias. Tem muitas pessoas que buscam a vontade de Deus e vão batendo em portas e vão ouvindo palavras até conseguir ouvir uma palavra que quer ouvir. Então isso é uma coisa que acontece com todos nós. A gente ouve aquilo que nos convém. Então o rei Amazias não ouviu a palavra que veio de Deus, mas ele tomou conselho. Só que ele tomou um conselho errado, para ir e passar limpo aquela briga que ele teve, né, com o povo de Israel, lembra o exército que ele mandou embora. Antes de ele alugou um exército. Deus mandou que ele despedisse aquele exército. O exército ficou muito bravo e falou assim: a gente vai embora, mas nós vamos estragar bastante, né? Nós vamos arrasar com você. E agora Amazias quer tirar isso a limpo, né? Ele falou assim: eu vou agora pegar, nós vamos lutar e vou desafiar vocês, né? E aí veio a palavra do rei Joás, no versículo 18 e 19, mas versículo 20: Amazias não lhe deu ouvidos, pois isto vinha de Deus. Então aqui nós temos um exemplo de como Deus interferiu até no coração de Amazias, mas porque ele estava já intento, já decidido a fazer algo contrário à vontade de Deus. Então Deus endureceu o coração dele para que ele pudesse ser corrigido por Deus. Então, gente, uma aplicação rápida, bem pessoal, bem individual. Nós estamos falando mais sobre os propósitos de Deus para o seu povo. Deus tem um grande propósito para cada um de nós individualmente, mas esse propósito só tem sentido dentro do propósito que Ele tem para o povo dele, para o propósito do reino de Deus. Deus não tem um plano para você separado do plano dele, do reino dele. Entendeu? Então, quando nós pedimos: Deus, por favor, me mostra a tua vontade, é claro que nós não temos a perspectiva de Deus, a gente não consegue ver como Deus vê as implicações. Então a gente não vê por que Deus não quis me dar esse emprego, por que Deus fechou as portas, por que Deus está permitindo que as coisas deem errado na minha vida. A gente não entende, a gente só vê a nossa vidinha, mas Deus está vendo uma coisa maior, e Ele está vendo se você está querendo o propósito dele ou não. E quando você está numa rota que pode ser muito jóia para você individualmente, mas não tem nada a ver com o reino dele, ele pode muito bem fechar as portas. Só que a gente pode insistir: Deus, mas deixa, sabe, criança, né? A gente não vê essas crianças hoje em dia, mas antigamente tinha crianças que falavam assim: deixa, quero, até que enfim, contra o bom senso do pai e da mãe, né, a gente fala assim: então vai, faça, né? Deus não tem essa fraqueza nossa.
mas ele pode deixar pela nossa insistência, mas para nos mostrar uma lição, para nos ensinar que aquilo que a gente estava insistindo, não era correto. Então, nesse momento, Deus pode interferir e deixar a gente fazer, e aí que vem a aplicação muito importante. Nem toda porta que se abre é de Deus. Nem todo propósito que parece que está prosperando na nossa vida ou na vida da igreja, parece que está dando tudo certo. Não é a que a gente mais usa para falar assim: poxa, Deus está abençoando, está dando certo. Olha, as coisas que eu pensei, as coisas que eu imaginei, aquilo que eu queria fazer, está dando tudo certo. Isso não é uma prova conclusiva. Pode ser, pode não ser. Pode ser, mas pode não ser. Então, por isso que a gente tem que conhecer mais de Deus do que simplesmente as circunstâncias, do que simplesmente se está dando certo. Então, Ele pode interferir no nosso coração para que a gente vá num caminho que não vai ser bom para nós, nem para o reino dele, mas é algo que vai nos ensinar, se nós tivermos ouvidos. No caso desse rei Amazias, pelo que a Bíblia nos mostra, pela história que desenvolve até o fim, ele não aprendeu, mas o objetivo de Deus era que ele aprendesse. Veja só, então vamos, eu não tenho mais essa folha do esboço, mas quem ainda tem essa folha 45 do esboço, aconteceram 4 coisas que vieram sobre Amazias como consequência dele estar no caminho errado. Olha só, 4 coisas que acontecem nessa história, nesse episódio, que mostram que Deus realmente não estava com ele, né? E ele começou ele sofreu a disciplina de Deus. Vamos ver aqui no texto. Então, versículo 20 fala que Amazias não deu ouvidos, por causa, e dá a razão por quê. Por que Deus quis que ele recusasse o conselho? Porque ele tinha buscado os deuses dos edomitas e não se arrependeu. Então Deus iria permitir um juízo sobre a vida dele. Então, versículo 21, então Jeoás, rei de Israel, subiu. Ele e Amazias, rei de Judá, se encontraram face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado. Então, primeira coisa que aconteceu, Judá foi derrotado. E aqui entra a coisa que me enche de temor, e que a gente até fica assim: Deus, mas não é justo. Mas a gente já falou sobre essa situação, mas é sempre importante voltar a isso, que parece que não entra na nossa cabeça. Se Deus é justo e Amazias estava fazendo uma coisa errada, então quem deveria sofrer as consequências é só Amazias. Amazias deveria ter sido, sei lá, deposto, deveria ter morrido de alguma enfermidade, sei lá, alguma coisa devia ter acontecido com ele, e só ele sofrer as consequências, porque pelo menos o que consta na história bíblica, que quem estava tomando essas decisões erradas era ele. Mas não, quando um líder, aí que é uma coisa que pesa, e aí que eu falo assim, que nem não é só líder de igreja, ou líder político, ou líder de empresa, sei lá, né? Eu não sou líder nenhum, não. Todo mundo é líder de alguma coisa, em alguma medida. Na família, pai e mãe é líder da família. E não tem família, não é casado, alguém sente sua influência. Então todo mundo é influenciado, todo mundo tem um círculo, todo mundo tem alguma influência sobre alguém. Então, quando nós tomamos decisões erradas, nós precisamos sentir muito temor de Deus, porque a nossa decisão errada não tem consequências apenas na nossa vida, tem influências sobre as pessoas que nós lideramos. Então, Amazias errou e todo Judá foi derrotado. A primeira coisa que aconteceu é que houve uma derrota para o povo de Judá. Judá foi derrotado, humilhado.
diante de Israel, e fugiu cada um para sua tenda. Não fala aqui de mortos, a gente não sabe, né? Mas normalmente na guerra as pessoas morrem, então pode ter havido mortes, mas o que descreve aqui é derrota. A segunda coisa que aconteceu: Jeoás, rei de Israel, prendeu Amazias. Então aqui vem uma consequência específica sobre Amazias. Amazias foi preso em Bet-Semes. Então Jeoás o trouxe a Jerusalém. Agora a terceira consequência. Então Amazias foi preso, né? Ele foi preso, e aí o rei de Israel o trouxe a Jerusalém e derrubou o muro. Então, além de ter sido derrotado, o povo de Israel foi envergonhado e foi deixado vulnerável a ataques. Então, o muro era uma proteção para a cidade. Então, quebrou o muro. Você sabe que o muro, né, que cercava a cidade toda, basta ter quebrado em um lugar que já não serve para mais nada, não é verdade? Você não, mas tem bastante do muro que está em pé ainda. O muro está quebrado, então é fácil entrar. Então quebrou o muro, uma parte do muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Agora a quarta consequência: tomou todo o ouro, a prata, todos os utensílios que se acharam na casa de Deus, com Obed-edom, juntamente com os tesouros da casa do rei, e os reféns. Os reféns provavelmente era o próprio rei, não sei se ele pegou mais algumas pessoas, e voltou para Samaria. Então o povo ficou sem rei. 15 anos depois nós descobrimos, 15 anos depois, não, acho que talvez até mais, esse rei Amazias, no versículo 25, diz que Amazias viveu depois da morte de Jeoás 15 anos. Então nós não sabemos quanto tempo que foi depois desse momento que ele foi preso, mas Amazias viveu muito tempo depois. E outra coisa que a gente não sabe, não fica assim, se supõe que Joás levou ele para Samaria, mas ele não ficou lá, que depois vai descobrir que ele voltou para Jerusalém, que o pessoal foi atrás dele para matá-lo. Então tem uma continuação da história, tem vários detalhes que a gente não tem, mas o importante é que nesse momento o povo de Judá ficou sem rei, porque o filho dele, que vai ser o próximo rei, que é mais de 15 anos depois disso, esse filho de Amazias que assume o trono, só tinha 16 anos quando ele assumiu. Percebe? Então, nesse momento que Amazias foi preso, que o povo de Judá ficou sem rei, ou ele nem tinha nascido ainda, ou ele era bebê, que a gente não tem o número de anos exato. Então, ele deixou o povo sem governo, pelo menos temporariamente, depois parece que ele voltou, quebrou o muro de Jerusalém, a capital, então deixou o povo vulnerável, sem proteção, e tomou todos os tesouros. Eu acho que eu já mencionei isso, deve ter muito mais significado, mas assim, a única coisa que me vem, que eu vejo, assim, que a gente pode aplicar para nós, esses tesouros, é uma coisa interessante, porque isso acontecia várias vezes. Por exemplo, depois do rei Salomão. Salomão era muito rico, ele tinha muitos tesouros. Mas o filho dele, no tempo do filho dele, Roboão, o rei do Egito veio, derrotou o povo de Judá, o reino de Judá, e pegou todos os tesouros que Salomão tinha acumulado, todos os tesouros, e levou embora. E de vez em quando acontece isso. O pai de Amazias, ele pegou os tesouros e deu para um outro rei para ajudar a defender. O que isso pode representar para nós? Assim, até difícil, assim, que tesouros que tinha sobrado nessa época, né? Porque toda hora que vinha um inimigo, assim, várias vezes, eles pegavam tudo que tinha na casa de Deus, tinha tesouros na casa de Deus,
que eram os utensílios, as coisas que Deus mandou fazer, de ouro, de prata. Então eram coisas valiosas. Então tinha tesouros na casa do Senhor, tinha coisas sagradas, tinha até esse Obed-edom, que era um levita que tinha encargo de guardar essas coisas, e tinha riquezas pessoais na casa do rei. Então, eu não vou tomar tempo para ler muitos textos no Novo Testamento, mas esses tesouros, o que significam para nós? Evidentemente que as igrejas cristãs, evangélicas e católicas, igrejas cristãs, têm acumulado muitos tesouros materiais, né? Tem muitas igrejas cheias de ouro, tem possessões, tem propriedades, enfim, tem coisas materiais. Mas, normalmente, essas coisas no Velho Testamento apontam mais para coisas espirituais. Então, você tem, por exemplo, Paulo escrevendo para a igreja de Corinto, ele fala assim: olha, eu vejo que vocês têm muitas riquezas. O primeiro capítulo da Epístola aos Coríntios. Vocês têm muitas riquezas. Quais eram as riquezas que a igreja de Corinto tinha? Alguém lembra? Eu vejo que vocês têm muitas riquezas. Todo mundo lembra da igreja de Corinto, não lembra? Né? É uma igreja que tinha muitos problemas, né? Você vai ler toda aquela primeira carta aos Coríntios, você vai descobrir que tinham uns problemas que não eram probleminhas, não, eram coisas grandes, tinha divisões, né? Tinha uma pessoa no meio lá que estava praticando um pecado moral muito sério, enfim, tinha muitos problemas. Do jeito que eles tomavam a ceia do Senhor, Paulo falou assim: esse negócio que vocês estão fazendo nem é a ceia do Senhor, vocês estão contaminando tudo, vocês estão fazendo tudo errado. Então tinha muitos problemas, mas Paulo diz: vocês têm muitas riquezas, e essas riquezas eram riquezas que a igreja vai acumulando, que são dons, que são práticas. A igreja, ela está esperando o reino de Deus, mas ela tem muita coisa que ela pode viver. Nós temos muito potencial de viver coisas práticas, coisas que funcionam, coisas que são prenúncios do reino de Deus. Essas são riquezas verdadeiras, são riquezas que nós podemos, que a igreja vai acumulando com o tempo, vai andando nos caminhos de Deus. Deus vai dando dons, Deus vai dando ministérios, Deus vai dando práticas, Deus vai restaurando coisas. E quando a igreja não anda nos caminhos de Deus, essas riquezas são todas levadas embora, são saqueadas. Então a igreja tem passado exatamente por essas fases. Igrejas que você vai olhar a história de uma Assembleia de Deus, por exemplo. Quantas riquezas Deus deu. Se você estudar a história da Assembleia de Deus, estou dando um exemplo, mas tem a igreja metodista, tem a igreja luterana. Se você for olhar o início daquela igreja, quantas riquezas, quantas coisas maravilhosas Deus deu para John Wesley, quantas coisas maravilhosas Deus deu no Avivamento Azusa, no início da Assembleia, igrejas carismáticas, enfim. Cada movimento tem uma visitação de Deus, tem uma restauração, tem uma riqueza que começa a funcionar. Só que depois, e o grande símbolo disso foi o rei Roboão, que quando o rei do Egito veio e levou, Salomão tinha feito com o ouro, muito ouro que ele tinha acumulado, ele fez uns escudos de ouro, 300 escudos de ouro, devia valer uma fortuna. Eram riquezas que Deus tinha dado para ele, que vieram de todas as nações. O rei do Egito veio e levou tudo embora, de uma vez só. Eu de vez em quando eu falo aqui, é como escalar uma montanha. Se tiver um escorregador, uma coisa assim, né? Ou se você cai em queda livre, você leva às vezes um dia, mais de um dia, dependendo da montanha, para escalar uma montanha, não é? Muito penoso, muito difícil. Para cair é alguns segundos, né? Se você estiver caindo no abismo, é muito rápido para cair daquela altura. E é o que acontece na igreja: riquezas, coisas que Deus deu ao longo de séculos, muitas dificuldades, de repente isso é perdido. E o que Roboão fez quando o rei do Egito levou tudo embora? Ele fez escudos de bronze, uma imitação, uma coisa que não valia quase nada, mas que era uma imitação. Então, os dons
Lógico que eu não estou falando de todas as coisas, mas é só um exemplo. Os dons que Deus deu no avivamento pentecostal, no avivamento carismático, em várias visitações de Deus, os dons são perdidos quando a igreja não está caminhando dentro dos propósitos de Deus. E a igreja faz um negócio de bronze para imitar. Então a gente tem o dom de profecia, a gente tem o dom de cura, a gente tem os dons, mas não é a coisa genuína. Não é, é uma imitação. Não estou falando de tudo. Claro que ainda existem dons genuínos. Não me entendo mal. Mas muita coisa que a igreja tinha de dons, de riquezas que foram acumuladas, riquezas verdadeiras, nós perdemos quando nós somos derrotados diante do inimigo, ok? Então foram essas coisas que aconteceram. E depois, versículo 25, então diz: viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Eu não sei, é uma suposição minha, eu nem li isso em nenhum lugar, só uma suposição, que não está escrito aqui. Se Amazias foi preso pelo rei de Israel, foi levado embora, depois fala que depois que Jeoás morreu, ele ficou mais 15 anos, pode ser que Amazias ficou prisioneiro enquanto Jeoás estava vivo, e depois que Jeoás morreu, Amazias foi liberado para voltar. Não dá para saber. Mas, de qualquer forma, em algum momento, Amazias foi solto e voltou a ocupar o trono. Ele viveu mais 15 anos depois da morte de Jeoás. Quanto ao restante dos atos de Amazias, tanto os primeiros como os últimos, não estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel? Versículo 27. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém. Ele fugiu para Laquis, que é uma outra cidade em Judá, mas enviaram homens após ele a Laquis e o mataram ali. Trouxeram-no sobre cavalos e sepultaram com seus pais na cidade de Judá. Então, o juízo final sobre a vida dele foi morte física, ok? Ele foi assassinado. Mas o que você vê nas entrelinhas? Ele teve chance? Se Deus quisesse assim, vou acabar com esse homem, ele foi para idolatria, não quero mais nada, vou matá-lo. Não, Deus não fez isso. Ele sofreu derrota, ele viu Jerusalém ter os muros quebrados, ele viu todos os tesouros sendo levados embora, e ele viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Jeoás, quer dizer, depois dessa época, mais algum tempo. E o que nós entendemos, o que a gente vê nas entrelinhas? Se Deus permitiu esse juízo, essa sentença final, que foi o assassinato, é porque durante esse tempo que Deus deu de oportunidade para ele, ele não se arrependeu. Isso é também uma suposição minha, estou lendo nas entrelinhas, mas é o que eu entendo dessa história, ok? Então, isso finaliza a história de Amazias. Bom, eu estava orando hoje para saber, assim, vou entrar já na próxima história. Nós já vimos 2 reis, né? É como num filme, já passou 1 hora, passa mais, né? Falta mais 1 hora para terminar. Então nós estamos estudando 4 reis, 2 já foram, faltam 2. E para você saber, o quarto não tem quase nada escrito sobre ele. Então o quarto rei a gente não tem muita informação. Agora esse próximo rei tem bastante. Esse próximo rei, Uzias, que é o mesmo Uzias, quem lembra do profeta Isaías, aquele famoso capítulo 6 de Isaías, quando fala assim, no ano em que o rei Uzias morreu, só que Uzias governou 52 anos. Então, no ponto onde nós estamos, Uzias vai assumir o trono no lugar do pai dele, Amazias. Uzias assume o trono e ele vai governar durante 52 anos, é um dos períodos mais longos, mais do que o rei Davi, mais do que Salomão, assim, é um período mais do que Asa, que foi bastante tempo também. Não sei se talvez seja o mais longo de todos os reis, eu não conferi esse dado, mas é muito tempo. Só que ele não governou durante todo o tempo, porque nós vamos ver o porquê disso, mas ele é mais um que começou bem e terminou mal.
ok? Então nós estamos vendo esses reis que começaram bem e terminaram mal. Mas eu senti de fazer esse parênteses só para a gente incluir, para a gente pensar sobre essa questão. Por que, voltando a essa pergunta, por que Deus permite, por que existem reis, por que existem líderes que cometem erros sérios e o povo sofre como consequência? Então, é mais um aspecto daquilo que a gente viu algumas semanas atrás. Mas eu queria ver com vocês, em 1 Samuel 8, assim, eu senti assim, de pensar novamente sobre essa questão que o próprio Deus falou com o povo, quando o povo pediu um rei. Nós já tivemos a oportunidade de pensar sobre o governo de Deus, que quando Deus deu a Moisés todas as orientações sobre como deveria ser o governo, lembra disso? Como que deveria ser o governo do povo de Deus? Deus avisou para Moisés, está no capítulo 17, né, de Deuteronômio, quando 17, 18, Deus avisou para Moisés que o povo teria um rei um dia. Ele avisou, mas não era o governo que Deus planejou, não era o governo que Deus falou assim: olha, vocês vão entrar na terra e vocês vão estabelecer um rei. Não, eles seriam governados por juízes. Esse era o governo de Deus, juízes. Não tinha uma figura de um líder forte. Tinha os sacerdotes, sumo sacerdote, mas tinha o sacerdote, todos os sacerdotes, tinha os juízes, vários juízes, teria um juiz especificamente, mas ele não era uma pessoa assim que todas as coisas passavam por ele, que era aquele líder central. Então, o governo que Deus deu, o governo que Deus ordenou, que Deus planejou para o seu povo, não era de ter um rei. E aí vem essa história que acho que vocês lembram, que tem todo o livro de Juízes, vários juízes, né? O povo, né? Todo aquele ciclo, né? Que o povo se afastava de Deus, aí quando clamavam a Deus, eles levantavam um juiz, que na verdade nem era o tipo de juiz que Deus estava planejando, porque o juiz do livro de Juízes só era alguém que libertava o povo dos inimigos. Mas também nem aparece muito esse juiz que leva o povo a fazer a vontade de Deus, que leva o povo a guardar a lei junto com o sacerdote. Mas tem todo o livro de Juízes, e aí vem 1 Samuel. Eli, um sacerdote, era um juiz, mas os filhos dele foram péssimos. Aí vem o menininho Samuel, ouvindo de Deus. Aí Samuel se torna um juiz, um profeta e um juiz. E ele foi usado por Deus, foi tremendo, né? O que Deus falava, tudo que ele falava, né, era a palavra de Deus. Então realmente o povo estava obedecendo a Deus. Mas aí começou a repetir a história, que os filhos de Samuel também não estavam seguindo a Deus. E aí 1 Samuel 8, o povo de Israel vem para Samuel e diz o seguinte, versículo 4, 1 Samuel 8, 4. Então os anciãos de Israel se congregaram e vieram ter com Samuel a Ramá. Disseram-lhe: estás velho. Eu fico imaginando Samuel, né? Ele ia viver bastante tempo ainda, viu? Né? Ele ia viver bastante tempo ainda. É como Isaac, que já estava tão velhinho quando ele abençoou os 2 filhos. 20 anos depois, quando Jacó voltou, o pai dele estava lá, vivo ainda, né? Então, Samuel teve que ouvir isso aqui: você está muito velho, e teus filhos não andam nos teus caminhos. Constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o tem todas as nações. Qual que é o grande problema desse pedido? Qual que é o grande problema? Não era nem tanto pedir um rei, é para ser como as outras nações. Porque o chamamento de Deus no livro de Êxodo, quando ele tirou o povo do Egito: vocês são diferentes. Quem gosta de ser diferente? Desde criança a gente não quer ser diferente, né? A gente não quer ser diferente. A gente quer ser como todos os outros.
E os judeus sofreram durante toda a história, é uma coisa fascinante. Se tem uma coisa que me fascina, é a história dos judeus, mesmo quando, assim, durante muitos anos da história, eles nem eram, assim, desde o tempo de Jesus, eles não aceitaram como povo, eles não aceitaram Jesus como Messias. Mas Deus, assim, eles passaram uma história sendo diferentes. E até esses dias, né, a gente está até publicando um livreto das palestras de um irmão que veio da Áustria o ano passado e falou umas coisas muito, muito importantes sobre os judeus. E ele contou uma história daquele famoso filósofo que nem acreditava em Deus, né, Voltaire, que era muito amigo de um imperador da Prússia, alemão, Frederico II. E os dois conversavam muito, os dois se entendiam, porque nenhum dos dois acreditava em Deus. Então você imagina, né, as conversas, o filósofo e o imperador, e os dois falavam assim, não tem Deus, não sei o que mais que eles conversavam assim, mas, né, era tudo baseado nisso. E aí um dia o imperador, ele ficou com dúvidas, não sei porquê, não sei se ele teve um sonho, não sei se ele ficou meio incomodado com alguma coisa, e ele se virou para esse filósofo famoso, Voltaire, e falou assim, tá bom, não tem Deus, mas vamos supor que a gente quisesse achar um argumento, vamos supor que a gente quisesse achar alguma coisa que pudesse dizer, não, acho que pode ser que tenha Deus. Você que é um cara pensador, qual argumento que você fosse procurar e achar alguma coisa? Não, pode ser que tenha Deus por causa disso. Vocês nunca vão imaginar o que ele respondeu. Ele pensou e falou assim, imperador, os judeus seriam um argumento de que pode ser que exista um Deus. E isso foi no século, acho que no século 18 ou 19, né? Não me lembro bem. Acho que 19, no século 19, quer dizer, muita coisa que aconteceu no nosso, assim, mais recentemente, que prova muito mais que Deus tem guiado né, os judeus, não tinha nem acontecido ainda. Então, é uma coisa fantástica de como Deus tem guiado os judeus e como ele tem se evidenciado, mas isso é só um parênteses. Então, o povo veio para Samuel e diz, nós queremos ser como as outras nações, e isso é totalmente contrário, né? A igreja procura também muitas vezes ser como, né, a sociedade. Nós queremos ser respeitados, nós queremos fazer as coisas, queremos mostrar que a gente também faz, que a gente também segue as mesmas regras, e isso é totalmente contra o que Deus nos fez, não para nos separar da sociedade, mas Ele nos fez para ser diferentes. Então, primeira coisa errada, eles queriam um rei para ser como todas as nações, ok? Mas aí vem mais na frente, né, Samuel achou muito ruim, Deus falou assim, Samuel, eles não estão rejeitando você, eles estão me rejeitando. Versículo 7, ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles, conforme todas as obras que fizeram, eles continuam fazendo, ok. Aí, versículo 9, Deus fala assim, ouve sua voz, porém, protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre eles. Então, Samuel chamou o povo e falou assim, eu vou descrever o rei que vocês vão ter. Eu vou descrever o rei. Gente, nós estamos falando sobre o povo de Deus. Eles eram uma nação, mas no Velho Testamento, a nação de Israel, o paralelo hoje é a igreja. Deus tem um propósito para Israel ainda, mas assim, quando nós olhamos a história da nação de Israel no Velho Testamento, nós aplicamos para a igreja, porque a igreja hoje é esse povo, é essa nação espiritual, como 1 Pedro fala assim, vós sois a nação santa, vós sois, né, a igreja, vocês são aquela nação que Deus queria no Velho Testamento, agora a igreja. Então,
Quando o povo falou, nós não queremos deixar de ser povo de Deus, mas nós queremos um rei como as outras nações. Aí Samuel, não vou ler todo o texto, mas Samuel chegou e falou assim: olha, eu vou falar como é que vai ser o rei. Ele vai pegar seus filhos, ele vai pegar seu dinheiro, ele vai pegar sua propriedade, ele vai pegar tudo que vocês têm de melhor e vai usar para os fins dele. Leia o texto, sim, ele vai falando, para o exército, ele vai pegar para os cavalos, ele vai pegar 10%, mas vai pegar mais do que 10%. 10% é de Deus, mas fora do de Deus, ele vai pegar mais a parte dele. Então, é aquela coisa assim, que ele vai judiar de vocês, ele vai oprimir. E, gente, é tão impressionante que o povo, sabe, assim, ele chegou no fim do discurso. E é aquela coisa, mas, né, que nós já estamos mostrando aqui. Eles não tinham ouvidos para ouvir, eles não queriam. Eles estavam fixos em uma coisa: nós queremos um rei. E por que eles queriam um rei? Já vimos, eles queriam ser iguais. Mas olha só, lá na frente, versículo 19: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. Disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Para que, aí eles repetem, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá adiante de nós e fará as nossas guerras. Então, gente, eu fui pensando, né, sobre essa questão de Amazias e como foi uma coisa ruim para todo o povo de Deus, e pensando, em todo o tempo, só tentem me seguir um pouquinho, porque eu estou querendo estabelecer um princípio aqui. Davi foi um rei que representou o governo de Deus. Então Deus usou essa situação, como Deus, ele tem uma criatividade, não precisa nem falar, né? Deus, para criar tudo que ele criou, ele tem que ser muito criativo, não é? E tem tantas coisas que a gente nem conhece, até do nosso próprio universo, a natureza, que a gente não conhece. Imagina as coisas que a gente não conhece. Os cientistas estão falando que tem outros universos, eu não sei se tem ou não tem, se tem planetas com vida, não sei se tem ou se não tem, mas que Deus é muito criativo, e Ele pode muito bem criar uma outra, né, um outro cenário de vida e uma outra situação com coisas que a gente nunca imaginou. Deus é muito criativo, e uma das criatividades de Deus é pegar os nossos erros e torná-los em bem. Então ele pegou esse rei, essa função de rei, esse governo de rei, e mostrou em Davi o que ele queria. Davi foi uma figura, né, de um rei que é o governo de Jesus sobre nós. Mas a maioria dos reis não era para mostrar esse fato. A maioria dos reis mostrava o governo humano, em maior ou menor grau. Essa profecia de Samuel se cumpriu nos reis, mesmo nos reis bons. Então, o rei, o governo dentro da igreja, porque o governo do homem fora da igreja representa o governo satânico. Quem que domina esse mundo? Quem que é o príncipe deste mundo? Quais são as potestades dos ares que dominam os governos? Quem que a gente vê, né, o príncipe da Pérsia, o príncipe da Grécia? Quais são as forças que atuam por trás dos governos humanos deste mundo? Então, isso aí a gente não precisa nem ficar pensando muito. Agora, o governo na igreja, o governo do povo de Deus, oscila muito, porque às vezes, em alguns momentos, nós temos uma amostra, nós temos um pequeno momento em que a gente consegue ver alguma coisa do governo verdadeiro de Deus sobre seu povo.
Então, o juiz, o sacerdote, o rei Davi, havia governos que mostravam algum aspecto do reino de Deus. Mas na maior parte da história de Israel e na maior parte da história da igreja, o governo é esse tipo de governo que Samuel falou. Vocês querem o governo? Olha como o povo queria um governo, e mesmo falando, esse governo vai fazer isso com vocês, vai fazer isso com vocês. Não, tá bom, a gente quer. A gente quer um governo porque nós queremos ser como as outras nações, e nós queremos um governador, um rei, um governo que faça as nossas guerras. Eu não sei se você sabe onde estou querendo chegar, mas eu quero que vocês comecem a enxergar alguma coisa aqui. Porque o nosso anseio por governo geralmente é um anseio errado. Geralmente nós queremos um governo que faça o trabalho para nós, lute as guerras, faça o que a gente quer, e se nos domina, se faz as coisas que nós deveríamos ter liberdade para fazer diante de Deus, não tem importância. Porque nós queremos um governo para nós. Depois vem a opressão e a gente clama a Deus: Deus, nos tira esse governo, está horrível, tira esse governo. E a gente deveria pensar: quem pediu esse governo? Quem quis esse governo? Okay? Então, esse é o aspecto do governo que Deus falou com o seu povo. Eu vou só citar, porque o tempo vai passando. Em Oséias capítulo 13, o profeta fala assim: eu dei um rei para vocês na minha ira. Eu dei um rei para vocês, mas eu dei um rei para vocês na minha ira. Oséias 13, versículo 9. Eu dei um rei para vocês, mas não era o que eu queria. Então, é aí que nós vemos como é o governo humano, mesmo dentro da igreja. E lógico que se isso acontece dentro da igreja, não estou falando que a gente deve ser contra governos dentro da igreja nem fora da igreja. Eu estou falando assim, nós precisamos entender que o que nós estamos buscando, que nós devemos buscar, é o reino de Deus. Então eu vou tentar rapidamente, nesse tempo que a gente ainda tem, eu quero ler alguns textos com vocês. Primeiro, acho que uns 2 domingos atrás, quando eu falei um pouco sobre a situação do Brasil, eu falei assim que uma das coisas que Deus faz quando o povo não é fiel a Deus é dar um governo ruim. Ok? Então, Isaías capítulo 3, eu citei, mas eu quero que vocês leiam comigo aqui. Isaías capítulo 3, porque isso ajuda a responder a pergunta: por que Amazias fez algo que prejudicou o povo? O povo não era culpado. Sim, o povo era culpado também. Porque o povo não estava buscando, assim como no tempo de Samuel, o problema fundamental é quando o povo se volta para Deus, quando o povo se arrepende, quando o povo quer que Deus reine e não queremos mais ser como as outras nações e não queremos um governo que faça a nossa vontade. Isso é muito, muito sério, gente. Por que nós queremos mudar de governo? Por que alguém quer sair de uma igreja e ir para outra? Por que alguém quer que o governo seja tirado e entre outro? Pode ter boas razões para isso e pode ter razões ruins para isso. É nesse ponto que eu quero que vocês vejam. O povo queria um governo. Então, o que nós queremos? A única coisa, já estou dando a resposta no fim, mas a única coisa que vai mudar a situação do governo é a condição do nosso coração. Não tem outra coisa que vai mudar. Porque quem põe reis e tira reis, vocês já viram isso em algum lugar? Quem põe, quem tira, quem levanta, quem derruba, é Deus.
E Deus pode estar lutando a nosso favor, ou Ele pode estar lutando contra. Então tem alguém que está mandando no jogo que a gente precisa prestar atenção, porque eu posso estar lutando contra Deus, ou eu posso estar pedindo um governo que não é o governo que Deus quer. E aí vem essa coisa como aconteceu com Samuel ali. O povo pediu uma coisa que Deus queria, quando eles pediram rei, mas o que Deus respondeu para Samuel? Dá o rei para eles. Aí Oséias vai falar, mas eu dei o rei para vocês na minha ira. Parece, a gente, só que Deus tem uma razão para isso. Ele não é limitado, não é como nós, mas assim, parece aquela história assim, o filho vai pedindo, vai insistindo, então vai, faça do jeito que você quer. Mas Deus faz isso, mas não de uma forma irresponsável. Ele faz isso porque Ele permite aquilo que nós estamos pedindo, insistindo, mas com a intenção errada. Por isso a minha exortação para mim mesmo e para todos nós é: qual é a nossa motivação? O que nós queremos? Quando nós oramos para Deus agir na igreja, o que a gente quer? A gente quer um líder que faça do jeito que a gente quer, ou nós estamos realmente preocupados no governo de Deus? Então, veja aqui, Isaías 3. Versículo 1: Vede agora o Senhor dos exércitos, tirará de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio, todo o sustento de pão e todo o sustento de água. Deus tira a base da economia, sustento de pão, de água, assim, pode ser até chuva, ele mexe com as coisas da natureza, ele mexe com as coisas da economia. O valente e o soldado, o juiz e o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50 e o respeitável, o conselheiro, o hábil artífice e o encantador perito, dei-lhes meninos por príncipes. Ele está falando assim, pessoas que não têm capacidade. Vai colocar um menino como líder? Mas por quê? Porque ele tirou. Gente, eu já falei com vocês, não é só no Brasil, não. Dá uma olhada por aí e vê se tem alguma liderança. É dentro da igreja, é fora da igreja. Nós estamos, a gente ouve, de vez em quando você lê uma coisa ou ouve análise de pessoas que nem são cristãos, gente, não tem liderança. Não tem líder, não tem pessoas que inspiram, não tem pessoas que são realmente patrióticas, não tem pessoas que realmente querem. E quando tem um que começa, é sempre mais fácil olhar para fora, Então vamos olhar para os Estados Unidos, Quando você vê alguém que está, todo mundo está indo atrás, o que ele está falando? Por que todo mundo está atrás dele? Porque ele está apelando para desejos egoístas, desejos baixos, reprováveis, racistas. Desculpe, gente, mas é isso que está acontecendo. As pessoas estão escolhendo líderes que falam o que eles querem ouvir, mas é egoísmo, é que eles vão lutar as nossas batalhas. Eles vão o cara vai colocar os Estados Unidos lá em cima, eles vão ser os grandalhões no mundo outra vez. Para que isso, gente? Então, tudo isso é lá. E nós aqui? O que nós estamos querendo? Eu quero que vocês comecem a examinar o que está acontecendo na igreja e fora da igreja. Você pode olhar nos dois cenários, é mais ou menos igual. Nós queremos um líder que faça a nossa igreja grande. Mas é nossa igreja ou é o reino de Deus? Entende o que eu quero dizer? Então, ele vai falar, não dá para ler esse capítulo todo, mas você pode continuar no versículo, no versículo 10. Dizei aos justos que bem lhes irá, pois comerão do fruto das suas obras. Ai dos ímpios, mal lhes irá, comerão do fruto das suas obras. Os opressores do meu povo são crianças, mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho das tuas veredas. Então, isso é juízo sobre um povo que não está buscando a Deus, ok? Ok, agora eu quero ler alguns textos para falar do positivo. Nós mostramos o lado negativo,
que acontece quando o povo pede um rei para ser como as outras nações, o que Deus faz no governo quando as pessoas não estão buscando. Agora sim, vamos olhar um pouquinho para os textos, profecias, que falam que Deus vai restaurar o seu governo. Porque se nós estamos cansados, se nós estamos desiludidos, se nós estamos falando, Deus, não tem no cenário, não tem uma expectativa, e a gente começa a ficar triste, não é? Ou alguém está alegre com isso? A gente começa a ficar desanimado com tudo. Gente, mas a Bíblia não fala que é para nós ficarmos desanimados. Não é para ficar animado com isso, mas tem algo que Deus promete. Ele promete que virá um governo justo. Assim como Marta falou, depois do dia que o Senhor voltar, naquele dia, que ele falou sobre a ressurreição, naquele dia, eu sei que o Senhor vai consertar o mundo inteiro. Eu estou preocupado com agora. Está certo, nós temos que nos preocupar com agora. Mas o reino de Deus começa agora. As realidades do reino de Deus são possíveis, nós temos acesso às realidades do reino de Deus desde agora. Então, primeiro eu só queria, vamos ver Jeremias 23, eu queria que vocês vissem, quando Deus mandava os profetas falar de todos os líderes que faziam mal. Tem muitas passagens proféticas, que eu li em Isaías 3, onde fala assim, que Deus vai colocar um governo ruim sobre nós. Mas tem muitos textos que falam assim, ai dos profetas que profetizam falsamente, ai dos líderes que oprimem. Então tem muitos textos nos profetas que falam dos governos, e lembra que eu estou falando mais sobre a igreja. Porque se você for aplicar as coisas do Velho Testamento de Israel, é mais para a igreja, tá? Como eu já falei, os reinos deste mundo, se o príncipe do mundo que está por trás de tudo, isso não significa que não possa ter um governante bom, e não significa que Deus não se interessa, e não significa que a igreja não se interessa, ok? Mas significa que sim, os governos deste mundo, nós não podemos esperar muita coisa. Nós podemos pedir favor de Deus, nós podemos pedir alento. Eu vou ler esses textos também rapidinho para vocês, mas de maneira geral, quando nós falamos sobre o reino de Deus ser uma realidade agora, aonde que o reino de Deus pode ser uma realidade agora? No governo do Brasil ou no governo, ou na realidade da igreja? Onde que o reino de Deus pode ser exemplificado agora? Algumas nações, inclusive os Estados Unidos, eles pensam, os cristãos lá, muitas vezes pensam, não, os Estados Unidos representa Deus no mundo, Fizeram muita coisa boa, muita gente fez coisa boa nos Estados Unidos, mas os Estados Unidos não representam o reino de Deus, Inglaterra não representa o reino de Deus, a Europa não representa o reino de Deus, o Brasil nunca vai representar o reino de Deus antes de Jesus voltar, ok? Isso não significa que nós não oramos pelo Brasil, isso não significa que nós não pedimos, Deus, coloque um governante justo, ok? Deu para entender? Nós oramos para isso, nós desejamos isso. Mas olha como a gente precisa achar a linha de Deus no meio de toda essa confusão. Porque se o reino de Deus não vem através dos reinos deste mundo, se o reino de Deus é apressado, é exemplificado, é implantado, mesmo em parte agora, é pela igreja, não é pelas nações desse mundo. Ok? Concordam comigo? Isso é bastante claro na palavra de Deus. Ok? Então, Jeremias 23. Quando Deus fala dos governantes ruins, muitas vezes ele traz esse tipo de promessa. Eu vou ler uma só aqui em Jeremias, mas tem vários lugares que falam isso. Versículo 1, Jeremias, versículo 1. 23, versículo 1. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor
o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo: visto que dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não cuidastes delas, trarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde eu as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, onde frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores, lideranças, que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, nenhuma delas faltará. Então, as profecias, elas são um pouco difíceis, porque mesmo quando eles falavam da vinda de Jesus, do Messias, na hora que eles viam Jesus, o Messias, eles já olhavam lá na frente e viam a segunda vinda. Então, o problema das profecias é que quando está falando de alguma coisa que vai acontecer já, ao mesmo tempo eles viam aqueles acontecimentos futuros. Então, tem um cumprimento aqui que vai ser nunca mais, vai ser uma coisa perfeita. Perfeito quando que vai acontecer? Depois da volta de Jesus. Mas ele está falando a Israel. Eu não vou ter tempo de ler, assim, mas tem muitos textos que comprovam isso. O que Deus fez? Ele chegou ao ponto, lembra que eu sempre tenho falado, a disciplina máxima para Israel foi quando eles foram para o cativeiro. Perderam a terra, perderam o governo, perderam Jerusalém, perderam a casa de Deus, perderam tudo. E foram para o cativeiro. Quando foram para o cativeiro, Jeremias está profetizando aqui, eles vão voltar, versículo 3, eu mesmo recolherei. Então, o que vai acontecer? Prestem bem atenção. Na própria igreja, isso não é nenhum apoio a uma atitude de rejeitar lideranças, de ser contra líderes, contra pastores, não é isso que eu estou falando. Assim como orar para Deus, colocar a justiça no país, não significa ser contra os governantes. Nós somos contra o sistema, nós somos contra uma coisa falida. Nossa esperança não é no pastor A, B ou C. A nossa esperança não está no governante A, B ou C. Nós estamos buscando a Deus porque vai haver, segundo o profeta Jeremias, em muitas outras passagens, ele diz, vocês vão ficar totalmente desiludidos. O sistema de governo humano não resolve. Quando tem um governo humano que representa Deus, é maravilhoso. Mas quando tem um governo humano, em qualquer tipo de esfera, que não representa Deus, é esse tipo de governante que Samuel descreveu. Ele vai pegar tudo que vocês têm para os projetos dele. O que um pastor faz? Deixa eu só terminar de ler esse texto aqui. Levantarei sobre elas pastores que apacentem, nunca mais temerão. Versículo 5. Vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi. Davi já tinha vindo, já tinha morrido, não é Davi que vai voltar. Quem que é? Jesus. Levantarei a Davi um renovo justo, um rei que reinará e prosperará, e praticará o juízo e a justiça na terra. Não dá vontade de falar assim, vamos pular essa parte? Vamos pular essa parte, vem logo e encerra essa parte aqui, vamos já para o que interessa, né? Agora, só quero dizer uma coisa, para mim e para vocês. Quando fala que um rei vai julgar com justiça, vai me afetar também, porque eu também não sou justo. Então, se eu estou querendo um rei justo, não pense que é alguém que vai fazer, como o povo queria, um rei que vai fazer aquilo que eu quero. Então, aqui fala, que nos seus dias Judá será salvo, Israel habitará seguro. Isaías 11, vamos ler uma descrição do reinado de Jesus. É isso que nós temos que colocar os nossos olhos. Eu quero isso. Jesus, quando que o Senhor vai voltar? Não sei, mas o reino dele, a justiça dele, pode começar desde já. E é isso que nós temos que procurar.
mas ele não virá através, nem dentro da igreja, nem fora da igreja, muito menos, não virá através de um indivíduo que é o salvador da pátria. Não vai ter isso. Não vai ter uma pessoa que vai resolver o problema da igreja. Deus vai levantar pessoas, pastores, de acordo com o coração dele. Ele vai levantar. Ele vai levantar pessoas que Deus vai purificando, vai tirando. Deus está trabalhando com gente hoje, está trabalhando com todos nós, Ele está mexendo, Ele vai tirar essas arrogâncias, esses egoísmos, esses interesses próprios, essas agendas, esses projetos nossos. Ele tem que nos esvaziar. A Bíblia diz que nós estamos sendo preparados para reinar com Ele na eternidade, mas nós estamos reinando tudo errado hoje. Onde a gente reina, onde a gente tem alguma influência, nós estamos reinando em nosso favor. Esse tipo de rei não vai reinar ao lado de Jesus. Então olha como que é o reinado de Jesus. Isaías 11: do tronco de Jessé, versículo 1, brotará um rebento, das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de conhecimento, de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Isso é Jesus. Não julgará segundo a vista dos seus olhos. E isso serve para mim e para você, porque a gente parece muito santinho, né? Mas ele não vai julgar de acordo com o que parece, que ele sabe o que está no coração. Ele não vai julgar segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, repreenderá com equidade os mansos da terra, ferirá com a terra com vara da sua boca, com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E aí que a gente sempre fala: Deus, com o fogo do Espírito Santo, queima essas coisas agora, para que naquele dia, quando Ele for julgar com justiça, a gente não fique entre as pessoas que Ele precisa julgar. A justiça, versículo 5, será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Ok, então, o reinado, eu queria que vocês anotassem, rapidinho aqui, só para a gente concluir. O que o reino de Jesus vai fazer? Vai fazer muitas coisas, mas em relação a isso que nós estamos falando, quais são as coisas que a gente consegue, quais são as características de um governo que realmente representa Deus? Primeiro, vai alimentar, servir e proteger as ovelhas. Vai alimentar, servir e proteger as ovelhas. Então, tem aqueles textos que falam assim, que muitos pastores estão pegando as coisas do rebanho para eles, a lã, a carne, eles pegam para eles, mas o pastor não existe para ele ser servido. O líder no reino de Deus, ele existe para promover. Se você é um líder, se você é um pai, se você é uma mãe, se você é um discipulador, se você é um influenciador de qualquer coisa que você fizer no reino de Deus, é para quê? Você influencia os outros para quê? Para, Efésios 4, para ajudar as pessoas a cumprir o propósito de Deus na vida delas. Você não existe para ajudar o meu projeto. Amém? Você não existe o meu projeto é o projeto de Deus. Eu tenho um sonho, eu tenho uma visão, eu vou fazer isso e você precisa entrar no meu projeto. Não, o meu projeto como líder é ajudar você a cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque é Ele que tem o projeto, eu não tenho, ok? Então ele serve, né? O líder verdadeiro, ele alimenta, ele protege, ele serve os seus liderados, né? As ovelhas. Em segundo lugar, ele tem uma função, que é exercer justiça. E quando a Bíblia fala sobre justiça, vamos ver o que vocês conhecem, né? Quando a Bíblia fala sobre fazer justiça,
Você pode pegar texto, pode seguir a Bíblia inteira. Quando a Bíblia fala assim, ele vai fazer justiça. Olha, aqui 11, onde nós acabamos de ler. Versículo 4. Ele vai julgar com justiça. O que ele vai fazer? O que é a coisa principal que um rei, segundo o coração de Deus, um líder, um governo que representa Deus, o que é a primeira coisa, o que é a coisa mais importante que a justiça faz? Traz alívio e alento para as pessoas oprimidas. Isaías 61, o Espírito de Deus está sobre mim e me ungiu para fazer o quê? Para curar, para abrir os olhos, para abrir as prisões, para tirar da opressão, para tirar do sofrimento. Então, justiça na terra existe. Quando ele estabelecer justiça, ele vai julgar, ele vai endireitar as pessoas que foram injustiçadas. Ele vai resolver o problema daquilo que está sendo feito de maneira errada. Existe alguma possibilidade que em algum lugar na terra, hoje, antes da volta de Jesus, nós vamos conseguir fazer isso para todo mundo, mesmo numa esfera? Não, não existe. Mas qualquer demonstração do reino de Deus, qualquer amostra do reino de Deus, tem que fazer isso. Senão nós não estamos vivenciando o reino de Deus, ok? E, em terceiro lugar, não é uma sequência, estou só falando 3 coisas que acontecem simultaneamente, pode ser até numa ordem inversa, mas a terceira coisa é que o governo de Deus estabelece o trono de Deus. Então, o interesse para qualquer pessoa, qualquer governo humano, qualquer representação humana do governo de Deus, nós estamos trabalhando para estabelecer o trono de Deus. Ele que vai reinar sobre toda a terra. Se o que nós estamos fazendo está ajudando Deus a ser entronizado na vida das pessoas, o governo está sendo bem sucedido. Agora, se nós estamos ligando as pessoas a nós, ao nosso controle, ao nosso domínio, isso é muito fina a diferença. Não pense que é tão fácil de discernir, porque quando você fala assim, não, eu não mando nada, vai fazer o que Deus mandar. Não é bem assim também, porque assim, a liderança existe para ajudar as pessoas a achar Deus, para obedecer a Deus, para entronizar Deus nas suas vidas. Então, o corpo precisa de ajuda, mas é muito fácil eu passar da linha. Em vez de ajudar a pessoa a conhecer a Deus, eu estou ligando as pessoas a mim. Faça a vontade de Deus, subentende-se, o que eu mandar. Então é muito difícil da gente ver essa diferença. Bom, nosso tempo acabou, eu só vou ler mais um texto, em Ezequiel 21. Eu ia ler uns textos do Novo Testamento, mas vai ter que ficar para a próxima. Ezequiel 21. E eu só queria, mais uma vez, falar sobre a nossa atitude como cristãos, diante de uma situação como essa. Eu acho que para finalizar o assunto, se vocês permitirem, eu preciso ler esses textos do Novo Testamento, senão vai ficar muito... Então, se vocês aguentarem, se alguém precisar sair também, fique à vontade, mas eu acho que a gente deve só terminar. Vou ler aqui rápido, e só para vocês poderem ter essa finalização. Ezequiel 21, versículo 25, ele está falando sobre o rei de Judá. Tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel. Ele está falando sobre o último rei de Judá, que chamava Zedequias. É isso que ele está falando, sobre ele que está falando aqui. Tu, ó profano e ímpio príncipe de Israel. Ele é um líder, ele é um governante de Israel, do povo de Deus. Mas ele está falando o seguinte: cujo dia é chegado no tempo da punição final. Assim diz o Senhor Deus: tira o diadema, remove a coroa. Esta não será a mesma. Ele está querendo dizer assim, não vai continuar assim. Interrompeu, parou aqui. Tire, Deus vai fazer isso. Lembra que não é a gente que faz isso, né? Não foi Davi que tirou Saul para ele ocupar o trono.
Ele tinha que esperar Deus fazer. Mas Deus está falando que vai chegar o dia em que Ele vai tirar a coroa, Ele vai tirar o governo das pessoas que estão abusando. Essa não será a mesma. Olha só, exalta ao humilde e humilha ao soberbo. Isso é o que o reino de Deus faz. Isaías 40, eis que vem, está chegando a salvação. Deus vai abaixar os lugares altos e elevar os lugares baixos. Então, Deus vai fazer isso. Isso também faz parte da justiça. É abaixar os soberbos e levantar os humildes. E aí ele diz, versículo 27, ruína, ruína, eu a reduzirei a ruínas, e ela não será mais, até que venha aquele a quem pertence de direito, e a ele a darei. Gente, eu sei que é muito difícil, eu não vou conseguir explicar para vocês, não que eu saiba também, mas até onde eu enxergo, sim, nós podemos ter um monte de atitudes erradas diante desses textos. Mas, como eu falei assim, o nosso papel não é ser insubordinado, não somos nós que derrubamos governos, sejam da igreja ou fora da igreja. Não significa que a gente não deve orar, assim, tem muitas situações específicas, não tem como você falar de todas as situações. É lógico que existem situações em que nós precisamos, com muita humildade, com muito quebrantamento, orar, tomar medidas, enfim, tem muitas situações que eu estou falando sobre uma atitude geral. Em primeiro lugar, nem esse Zedequias e nenhum outro que entrasse no lugar dele não é a solução, porque Deus está falando assim, eu vou tirar essa coroa, vou tirar esse domínio, e vocês vão esperar aquele a quem é de direito. Então, nossa oração, em todas as situações de abuso, todas as situações de governo ruim, de situações de governo humano, a nossa atitude é, Deus, isso não é o teu reino, isso não é do jeito que o Senhor quer. Deus traz libertação, nosso coração tem que se voltar para Deus, nosso coração tem que buscar a solução que vem dEle, e Ele tem uma solução final, lá na frente, porque aquele a quem de direito é Jesus. Isso não significa que a gente não faz nada agora, mas eu queria falar assim, será que quando nós buscamos uma mudança, nós estamos buscando com a atitude certa? Nós queremos bem para nós, ou nós queremos justiça, a justiça de Deus? Que Deus realmente faça estabelecer o reino dele? Isso é a primeira pergunta. E a segunda é, a nossa esperança é realmente nesse a quem é de direito ocupar o trono? Ou nós temos esperança em outras soluções parciais? Então, agora, eu não sei se eu consigo fazer isso, mas eu vou tentar só ler os textos do Novo Testamento que falam, você ore, aplique como você achar, assim, busca a vontade de Deus, busca assim, eu só queria ler, tem 3 textos pelo menos, os 3 principais no Novo Testamento, que falam a respeito da nossa atitude em relação a governos não da igreja. Essas três passagens já é o Novo Testamento, já é a igreja, então ele não está falando sobre governo na igreja, são as 3 passagens que falam sobre a atitude da igreja em relação aos governos deste mundo. Lógico que isso também não serve assim, você tem que, Deus dá sabedoria para aplicar, e não estou dizendo que tem uma resposta simples, eu estou falando mais sobre atitudes, porque se o nosso coração estiver certo, Deus vai nos guiando, existem aplicações, existem situações diferentes. Eu só quero dizer que Paulo e depois Pedro, 2 passagens de Paulo e uma de Pedro, eles estão escrevendo numa época que não tinha um governo bom. Eles falam como se o governo fosse bom. Vocês vão ver aqui que fala assim, não, obedeça o governo porque o governo só faz o bem. Não, não é, hoje não é assim e naquela época também não era assim. Então só lembre disso. Não, Paulo estava falando isso porque o governo dele era bom. Não, o governo dele não era bom. Mas pense em como que Deus quer
principalmente porque qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sonho, o que nós esperamos? Então, eu só vou ler esses textos e depois nós vamos orar. Romanos 13, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. Essa frase é muito forte, né? Não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Mais uma vez, mais uma questão de atitude. Não estou dizendo que a gente tem que apoiar coisas ruins. Não é isso. Nós temos que ter uma atitude de respeito, de dizer, Deus, quem manda é o Senhor, e por que eu quero uma mudança? Eu realmente estou interessado nesses 3 objetivos do reino de Deus? Versículo 3, pois os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres não temer a autoridade? Faze o bem, terás louvor dela, pois ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Ela é ministro de Deus, agente da ira para castigar o que pratica o mal. O governo está fazendo isso? Claro que não. E isso também é um texto que mostra o que o governo deveria fazer. Esse é o papel que o governo deveria fazer. Claro que não está fazendo isso, mas não estava na época dele também. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas por causa da consciência. Por esta razão também pagais tributos, pois as autoridades são ministros de Deus, atendendo sempre a isso mesmo. Acho que ele não conhecia a nossa realidade aqui, porque não dá para pagar os tributos. Mas, eu não sei. A gente tem, estou querendo dizer assim, tem muitas situações, né? Eu estou falando mais sobre atitudes. É difícil, mas é isso que a Bíblia, o que Deus deixou escrito para nós, é isso aqui. Versículo 7. Portanto, dá a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, e a quem honra, honra. Gente, é possível, e várias pessoas mostraram isso na história, Martin Luther King, entre outros, Gandhi, é possível lutar contra um governo sem desrespeitar o governo. Então, é muito interessante essa linha fina aí, né? Tem muitos exemplos bons e ruins na história, né? Só rapidinho para quem conhece um pouquinho da história. Deus levantou uma pessoa na Alemanha nazista, chamado Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer. Ele fez, algumas pessoas junto com ele, mas era uma minoria. Ele resistiu a Hitler quando quase todas as igrejas estavam seguindo, estavam apoiando. Agora, ele fez uma coisa que muita gente condena, que realmente não deu certo. Ele se envolveu no fim num complô para matar Hitler, e não deu certo. Então, mas eu acho que ele foi muito corajoso, o testemunho dele é tremendo, ele fez algo fantástico no sentido de não abaixar a cabeça, de não seguir o que o governo estava mandando fazer, mas ele entrou, no meu ver, ele entrou numa área que não deveria no final, porque Deus, tanto é que Deus não abençoou a iniciativa dele, não deu certo, ele foi morto, questão de dias antes do final da guerra, pouquíssimos dias, ele foi preso e foi morto, mas isso não invalida a obra dele, porque ele tem uma lição tremenda para mostrar como a igreja deve agir com o governo. Quem que pode ser para nós um governo pior do que o governo nazista? Então, é um exemplo positivo. Então, precisamos saber como agir nessa linha fina, ok? 1 Timóteo 2. Eu só quero deixar aqui para a sua análise, para a gente orar. É lógico que os textos não abrangem especificamente cada situação, mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela serve para todas as situações. Deus precisa nos mostrar como aplicar, mas nós precisamos prestar atenção, porque o que Deus, na sua sabedoria, deixou para nós nas Escrituras são esses textos. 1 Timóteo 2, versículo 1. Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas,
orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada em toda piedade e honestidade, pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador. Então, qual a aplicação? A Bíblia fala que no fim vai ter governos muito opressores, né? O próprio governo do anticristo, as coisas vão piorar, mas nós não sabemos em que momento nós estamos nesse cronograma de Deus. E a Bíblia fala, ore para que nós tenhamos liberdade, ore para que a gente consiga viver uma vida que agrade a Deus. Então, o próprio Paulo já falou, escreveu em outros lugares que as coisas vão piorar, mas ele falou, ore não para que piore, lógico, ore para que tenhamos liberdade, mas interceda por todos, interceda orando para que Deus faça a vontade dele, não visando só a minha vantagem. Gente, o que a igreja mais tem feito, no meu ver, de não representar Deus, é mostrar na sociedade que a igreja quer um governo que favoreça a igreja. Nós fomos chamados para abençoar o mundo. Então, nossa luta não é para um governo que faça o que a gente quer. Até essas questões morais de aborto e tudo assim, lógico que nós devemos defender, mas como que isso vai acontecer? Qual é a nossa intenção? Porque o mundo vê isso apenas como cada um está defendendo o que interessa para eles, cada grupo. E nós temos que ser vistos como pessoas que amam a Deus, que amam o seu reino. 1 Pedro, o último texto, 1 Pedro 2, versículo 12. O vosso procedimento entre os gentios, quer dizer, entre aqueles, as pessoas que liam também eram gentios, mas entre as pessoas que não servem a Deus, o vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que naquilo em que falam mal de vós, não que isso aconteça hoje, né? Naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, né? O mundo vê a gente como pessoas estreitas, pessoas que não... em alguns momentos eles vão nos considerar assim mesmo, mas em muitos sentidos nós estamos dando um testemunho errado, para que, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda a autoridade humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer aos governadores, então todos os níveis de autoridade, né? Como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que, pela prática do bem, façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres, e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Honrai a todos, amai aos irmãos, temei a Deus e honrai o rei. Por exemplo, uma coisa muito prática. Nós podemos ser contra todas as coisas erradas, corruptas, interesseiras, tudo que está acontecendo de errado, injustas, tudo que está acontecendo errado no governo. Mas muito cuidado para não desonrar. Entende a diferença? Nós podemos tomar posição. A igreja é contra isso. A igreja não participa disso, a igreja não apoia isso, mas nós não somos pessoas que têm ódio, nós não somos pessoas que odeiam o outro lado, nós não somos pessoas que falam mal de quem está apoiando, entende? Tem muitas coisas que eu vejo todo mundo fazendo, que nós estamos fazendo totalmente contra as ordens de Deus, como a gente deve agir em situações como essa. É muito complexo, eu estou só tocando em algumas coisas superficiais, mas que Deus nos ajude, perdoa o tempo que passamos aí dos limites, mas que Deus nos ajude a fazer aquilo que vai honrar e exaltar o nome dEle, trazer o reino dEle para essa terra. Senhor Deus, nós sabemos, ó Deus, que Teu povo no tempo passado pediu um rei com motivação errada. E por isso, muitas vezes, eles tiveram reis que oprimiam, tiveram governantes
que representavam o governo humano, que não era o governo, o teu governo sobre a nação, aquilo que o Senhor queria, que era o Senhor governar. E nós estamos aqui nesse momento da história. Estamos vivendo um momento muito singular aqui no Brasil. Ó Deus, estamos vivendo algo também que acontece em outras partes do mundo e na igreja. E nós precisamos muito saber como viver diante do Senhor, cumprindo a Tua vontade para a nossa geração. Ó Deus, tem misericórdia, Senhor, da nossa nação. Tem misericórdia deste momento que estamos vivendo. Deus, nós nem saberíamos hoje orar para pedir o que deve acontecer depois, dentro desse contexto atual. Nós não sabemos o que o Senhor pretende, se estamos vivendo num momento em que realmente as coisas vão piorar e a igreja vai viver em paz, apesar disso, a igreja vai brilhar, a igreja vai manifestar o teu amor, a reconciliação. Nós não vamos mostrar ódio, nós não vamos mostrar lutas, nós não vamos mostrar separações, nós vamos amar as pessoas, nós vamos amar as pessoas que pensam diferente de nós vamos lutar para o teu reino, nós vamos buscar, ó Deus, algo que vai resolver a situação para sempre. Ainda que demore, o Senhor tem algo para fazer na nossa vida, na nossa igreja, na nossa família. O Senhor tem algo para fazer nesta cidade de Americana. Ó Deus, nós queremos ser teus representantes, queremos saber como mostrar no mundo de hoje quem o Senhor é. E nós precisamos conhecer muito mais o Senhor, porque sabemos muito pouco, nem sabemos como orar. Mas ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, nós te pedimos, ajuda teu povo em toda essa nação.